Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja em todos os corações. Queridos irmãos, uma vez mais esclarecendo a fé. Venho hoje esclarecer a respeito de Baruque. Baruque também é um livro em que falam que é apócrifo, mas eu venho provar que ele está sendo citado em outras escrituras, em outras palavras da Bíblia, em outros livros da Bíblia. Portanto, Baruque também não é livro apócrifo e não foi inventado pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelos, entre aspas, romanos. Não foi os romanos, porque já existia escrito em outros livros. No livro de Jeremias está assim, Jeremias capítulo 32, versículo 13, 15, está assim: em seguida, antes eles, dei esta ordem a Baruque. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma esse documento, está escrito de venda selada e aquela cópia aberta, e coloca-as um vasilhame de barro, a fim de que por muito tempo se conservem. Portanto, eis o que diz que prediz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda serão compradas casas, campos e vendidas vinhas dessa terra. Aonde está escrito esta passagem? Ela está sendo citada em Jeremias capítulo 32, versículo 13 e 15, como eu já havia falado. Em outra passagem está escrito assim, Jeremias 45, versículo 1, está escrito assim: eis a mensagem que Jeremias enviou a Baruque, filho de Néria, quando este escreveu estes oráculos, ditado pelo profeta, no ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Como eu disse, Jeremias capítulo 45, versículo 1. Portanto, Jeremias fala de Baruque. Portanto, ele existia. Senão Jeremias não citava Baruque, certo? E no livro de Baruque está escrito, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó: eis o texto de livros escritos por Baruque, filho de Néria, filho de Maazias, filho de Sedecias, filhos de Sedei, filho de Eocias, em Babilônia. Ou seja, Baruque escreveu e colocou todos os seus escritos na mão do profeta Jeremias, na Babilônia. Ou seja, Baruque existiu, não é invenção. Livro feito por Baruque, escrito por Baruque, não é invenção, é apenas escritos bíblicos, como está aqui. Eles podem, os nossos irmãos evangélicos podem dizer que passagens sem contexto para pretexto. O que é passagem sem contexto para pretexto? Como eles falam e eles fazem, né? Passagem sem contexto significa que essa passagem não está sendo citada em outros livros.
Por isso que ela não está em contexto, ou seja, ela não está de acordo com outros textos. E de fato, eles falam isso. Mas vemos que em as explicações que eu dei aqui, eu mostrei citações em outros livros. Eles não está escrito especificamente, esse trecho foi falado de tal livro. Não, mas ele está lá, certo? É que eles, para justificar que a Igreja Católica Apostólica Romana escreveu esses livros a mais, para justificar isso, eles inventam essas coisas, falam essas coisas, só mesmo para dar justificativa. Para dar justificativa aquilo que Martinho Lutero fez 1500 anos atrás. Eu pergunto para qualquer evangélico, por que vocês aceitaram o livro de Apocalipse, o livro de a carta de Tiago e o livro de Hebreus? Por que vocês aceitaram? Sendo que Martinho Lutero também tirou eles no Novo Testamento. E tempos depois acrescentaram porque disseram que esses livros realmente foram livros inspirados, sendo que a Igreja Católica já estava pregando eles. Tá essa pergunta, tá? Mas perguntas vãs, né? Porque os nossos irmãos que dizem ser teólogos, estudiosos, como eu falei, eles são mesmo, são sábios, né? Mas eles utilizam a sabedoria dele para defamar a Igreja Católica. Então por que eles não coloquem aqui? Por que eles aceitaram esses 3 livros do Novo Testamento? E outra, eu fiz um outro desafio, não apareceu nenhum dos nossos irmãos teólogos que escreve, né, a Bíblia, escreva manuscrito, né, igual os padres de antigamente, né, antes de 1500 anos, porque digo e repito novamente, a escrita imprensa apareceu em 1500 anos. 1500 anos depois. Antes disso era tudo escrito manualmente. Quem escrevia manualmente? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então eles não têm base para dizer que foi invenção da Igreja Católica. E eu lancei esse desafio também. Nenhum desses irmãos se propôs a escrever Bíblias para um dos participantes de suas igrejas, para 3 participantes de suas igrejas, Bíblias manuscritas, escritas, igual os primeiros cristãos. Tranquem-se no quarto, apaguem a luz, escreva os livros dia e noite, com tochas, sem luz, porque eles falam de uma forma que Pedro escreveu como se estivesse datilografando, mandando no WhatsApp, escrevendo no WhatsApp, fazendo texto, escrevendo os evangelhos na hora que aconteceu o fato. Ou seja, tirando o sentido da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque nós temos a tradição que nos trouxe a Escritura. Nós não tínhamos as Escrituras para termos a tradição. É o contrário. A tradição que nos trouxe a Escritura. Porque, veja bem, como eu já relatei em outros vídeos, a tradição
da Igreja Católica, que nos trouxe os livros, para nós, a Bíblia, para nós, porque quando Jesus começou, nenhum dos apóstolos conhecia Jesus na infância. Como que eles falam detalhes da infância de Jesus? Não é uma tradição? Não passaram isso para eles poderem escrever? Lucas, quase 100 anos depois, foi escrever seu evangelho. Como que ele escreveu? Como diz lá nos primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas, ele relata que muitos se empreenderam em escrever sobre Jesus. Ele também achou por meios também de escrever sobre Jesus. Mas para escrever ele teve que fazer entrevistas com aqueles que foram os primeiros seguidores de Jesus, aqueles que tiveram contato com Jesus. E um desses seguidores foi Maria. Eles falam que Maria teve mais filhos. Se tivesse mais filhos, Maria tinha relatado para Lucas. E Lucas não fala sobre os irmãos de Jesus. Não fala sobre os irmãos que estava em volta de Jesus. Ele não fala que Maria teve mais filhos, porque senão ele tinha escrito, se Maria tivesse relatado para ele. Amém? Prestem atenção, irmãos. Prestem atenção. O estudo bíblico precisa ser, como eu falei, de comum acordo com todos os livros, desde Gênesis até o Apocalipse. Tirou disso, tudo heresias. Amém? Que Deus os abençoe, compartilhe, siga, comente, tá? Porque não comentaram aqui os desafios que eu coloquei. Não sei porquê, porque se eles acham que eles sabem o que estão falando, por que eles não se propôs a fazer esses desafios? Mas, infelizmente, não colocaram, né? Então comente aí, né? E eu vou estar preparando outras explicações, principalmente a respeito de Maria, da Santíssima Trindade. Por que nós cremos na Santíssima Trindade, pegando desde Gênesis até o Apocalipse, né? Passagens que nos relatam isso, o purgatório. Então isso vai ser devagar, tá? Fiquem em paz, que Deus os abençoe e que Maria cubra vocês com o seu manto de mãe. Amém? Deus os abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.